Bom, agora você vai conhecer um exemplo de gravidez saudável. Nós vamos conversar com a Fernanda para saber como é a rotina dela de exercícios e alimentação. Vamos ver. Hábitos saudáveis sempre fizeram parte da rotina da Fernanda, mas há pouco mais de 8 meses a disciplina aumentou. Ela está grávida do Antônio, seu primeiro filho, e manter a gravidez saudável para ela não foi difícil. Eu sempre fui super disciplinada, já tem 6 anos que eu acompanho com nutricionista, sigo uma dieta, uma vida saudável. Mas aí após a gravidez a gente faz algumas adaptações. Primeiro que o começo da gestação tem aquela parte toda dos enjoos, aquela parte que a gente não se sente tão bem. E segundo, porque as necessidades mudam. Então, se antes a gente seguia uma dieta com pouco carboidrato, visando aumento de massa muscular, hoje a gente se preocupa com a nutrição do bebê exclusivamente. A Fernanda também é fit chef, então na cozinha o preparo normalmente são sempre de alimentos saudáveis. Eu tento cortar os doces, os carboidratos simples, que é pão, farinha branca, sabe, até farinha integral. E procuro dar mais prioridade para os alimentos saudáveis, comprados no varejão e no açougue, menos industrializados. Então tudo que a gente desembala menos e descasca mais. E para ajudar a manter uma rotina saudável, a Fernanda conta com mais um aliado, os exercícios físicos. Mas a gravidez não foi desculpa para Fernanda abandonar a rotina dos treinos, não. Ela está entrando no 8º mês de gestação e nem mesmo o barrigão foi capaz de atrapalhar a disciplina da futura mamãe. Mas é claro que o treino, além de supervisionado, teve algumas alterações. A Fê já treinava há um bom tempo comigo, há 2 anos, e ela e o Mauro tinham uma rotina de treino muito intensa. Treinavam 5 vezes por semana, e depois que a gente descobriu a gravidez, totalmente, a gente começou a treinar 2 a 3 vezes por semana. A intensidade do treino dela começou a se tornar moderada, a leve. Foi como eu falava para ela costumava ser fitness, fazia os exercícios com cargas altas. Eu falei, Fê, agora você é o wellness, que a gente costuma falar que é o bem-estar, né? Que é para priorizar a saúde dela e do bebê. Com o barrigão, vem também os desconfortos da gravidez que podem ser amenizados com a prática de atividades físicas. Na gravidez a gente sente muito peso da lombar, a gente sente as pernas pesadas, então é muito bom fazer o exercício porque você vê o seu corpo trabalhando em movimento e alongando, né? Fazendo os exercícios certos. Fora os benefícios para o parto. Para quem quer aí tentar um parto normal, tem vários exercícios que dá pra gente fazer ao longo da gestação. E os benefícios são muitos. Principalmente, ajuda na diminuição do ganho de peso, né? Durante esse período de gestação. O percentual de gordura também é muito menor. Ajuda a melhorar a resistência muscular dela e cardiorrespiratória, para melhorar as articulações e ter suporte para aguentar esse barrigão durante todo esse tempo, né? Para as futuras mamães, as atividades na academia são sempre mais leves, mais tranquilas, de baixa intensidade. Nada de levantar muito peso ou se esforçarem demais. O objetivo para as gestantes é garantir a saúde da mamãe e também do bebê. A intensidade é o principal. Como a Fê treinava muito pesado, agora a gente diminuiu a carga pela menos que a metade. E os exercícios agora são todos mais levinhos, priorizando mesmo só para ela manter a boa forma e o bem-estar para ela e para o bebê, né? E qualquer uma pode aderir a essa prática. Na verdade, a gravidez não tem nenhum impedimento com o exercício físico. Pelo contrário, a gente só tem que fazer algumas adaptações e as mamães não precisam ficar com medo, é só procurar o seu médico, ele vai indicar. Se ele não indicar também, se tiver algum problema ou alguma patologia, sei lá, alguma coisa que impeça, aí não, mas contra isso, tranquilo. Até quem nunca fez exercícios, a maioria dos exercícios que a gente mostrou hoje, ela fez com peso corporal, então são coisas fáceis de fazer e qualquer uma pode fazer sim. Manter a rotina de treinos e alimentação saudável é um desafio diário. Além desses cuidados, a Fernanda ainda se divide entre ser mãe, blogueira e cuidar do administrativo de uma empresa. Mas a rotina não é desculpa para ela, não. Eu sempre falo que é questão de prioridade. A gente tem que se organizar, acordar uma horinha mais cedo. É questão de saúde também. Tem que fazer, não tem outro jeito, é obrigação.
Olha, parabéns para Fernanda, hein? Agora eu quero receber aqui a fisioterapeuta Aline Piscinini. Seja muito bem-vinda aqui no RF com você. Obrigada pelo convite também. Bom, vamos falar sobre gravidez saudável, falar sobre exercícios, a alimentação e também sobre um projeto muito lindo que acontece aqui em Limeira que chama Conexão Materna. É isso mesmo, né? Isso mesmo, a gente faz 4 anos que nós temos esse projeto aqui em Limeira, se chama Conexão Materna, e surgiu com esse intuito de trabalhar a gestação, o parto e o pós-parto. Então, os nossos trabalhos envolvem desde o preparo, né, nessa gestação até os cuidados com o pós-parto. Então, um trabalho que envolve grupos, atividade física, grupos de dança para mães e bebês, grupo de dança para gestante, acompanhamento com a equipe de enfermagem, acompanhamento psicológico. Então, nós oferecemos esses serviços que engloba todo esse contexto de maternidade. Aline, começando então lá do comecinho da gestação, quando a mamãe descobre que está grávida, quais os principais cuidados? A gente fala assim, descobriu que está grávida, né? O que fazer? E às vezes, nesse período, principalmente da descoberta, tem muitas dúvidas, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ou o que fez no mês passado, fez e não né? deveria ter feito. Então, não se tem grandes problemas, né, com relação a essa mudança drástica da vida. Então, descobriu que está grávida, é importante procurar um serviço onde ela vai receber essas orientações, entender esse processo da gestação, também buscar uma alimentação mais saudável, um hábito de vida que favoreça esse processo gestacional. Mais especificamente, não é um processo que vai mudar drasticamente. Então, é vida normal. Sim. Então, se a pessoa já tem os hábitos que são saudáveis, é mantê-los. Se não tem, procurar, de alguma forma, entrar em contato com esse processo saudável para melhorar a gestação, que é interessante. E o projeto Conexão Materna faz tudo isso, claro, com o objetivo também do parto humanizado, né? Sim, então, informar, saber desse processo, quais são as modificações que acontecem no corpo, como lidar com elas, é interessante a mulher buscar por isso. E reconhecer o que faz bem e o que não faz bem, porque às vezes num processo aí que começa os enjoos, então tem algumas indisposições, aí também os enjoos pode aparecer, então de repente pode usar aí alguns alimentos, fazer algo que vá melhorar esse processo. E dentro dessa descoberta, se conhecer seu corpo, conhecer quais as modificações, qual é o tipo de parto que deseja. Então, estar em contato com essa gestação, com o companheiro, com a família. Então, buscar mesmo esse novo formato de vida. Então, um bebê ele não chega só como um filho, né? Ele traz uma mudança em toda a rotina. Em tudo, né? Na verdade, daqui a pouco a Thalita também, do projeto Conexão Materna, estará aqui, né, falando sobre essa escolha do parto humanizado, né? Qual a diferença de cesárea para o parto normal, a opção do parto humanizado, né? Que é muito interessante hoje em dia e vem crescendo muito esse conceito, né? Falando da Fernanda, que nós mostramos na reportagem, ela tem hábito saudável alimentar e ela optou 8 meses e está lá na academia, ainda malhando 5 vezes por semana. É sim saudável porque eu acredito que muitas mamães tenham medo disso, né? De prejudicar o seu filho, de repente sofrer algum aborto, né? Qual atividade física mais indicada, Aline? Atividade física, ela depende muito do hábito que essa gestante já tinha anteriormente. No caso da Fernanda... A Fernanda, ela já praticava atividade física, é uma pessoa que não era sedentária, ela gosta de academia, então ela gosta da musculação, ela manteve nessa prática. Então, na gestação, ninguém vira atleta, mas não tem contraindicação quanto ao treino. O que tem que tomar cuidado é qual a intensidade. Então, uma mulher que está num período gestacional e nunca correu, ela não vai começar a praticar corrida na gestação,
Porém, tem algumas mulheres que já praticam corrida há algum tempo, têm um condicionamento, elas podem continuar. Então, depende, se não tem nenhuma contraindicação, risco de aborto, se está tudo bem com o colo do útero, se é um processo natural, saudável, sem nenhum risco, ok, ela pode continuar a atividade que ela já praticava. Se não, é interessante que ela busque por exercícios que vão favorecer esse processo gestacional. Qual, por exemplo? Então, eu trabalho com o Pilates, eu vejo um resultado muito bacana, porque faz essa relação de cada fase do parto e trabalhando com os exercícios específicos. Então, trabalha com a mobilidade pélvica, trabalha com o ganho de fortalecimento do abdômen, com a mobilidade da pelve, o alívio das dores. Então, nós vamos conseguir limitar cada fase com a prática de exercício. Então, é interessante, eu gosto muito do Pilates, vejo que isso facilita muito depois para a mulher, no parto e até nos cuidados no pós-parto. Então, que tem um preparo físico, na verdade, físico, que às vezes parece banal fazer uma atividade física, mas não é. O condicionamento muscular, ele é extremamente importante para a resistência depois, E né? qualquer atividade física também é uma terapia. Sim. Para a cabeça, né? Porque a mulher, depois que tem um bebê, é óbvio, é mudança na rotina, né? E muitas não suportam, muitas têm até a depressão pós-parto, né? Então precisa ter todo esse preparo, né, Aline? Sim, é importante. A atividade física, além de favorecer os ganhos musculares, flexibilidade, também ela traz um relaxamento, ela traz também uma sensação de prazer. Então, a busca pela atividade, ela não pode estar limitada só, quero fazer uma atividade pensando só no parto, mas tem todo um contexto que envolve esse trabalho, que é interessante a pessoa gostar daquilo que faz, sentir prazer de alguma forma na prática que ela se propôs a fazer. Com certeza. Aline, no projeto Conexão Materna, eu acredito que vocês trabalham muito com o psicológico também, né, da gestante. É um momento importante, de repente, para a mãe não passar estresse. É realidade que tudo o que a mãe faz, sente, ela passa para o bebê? Eu acho que a Thalita depois pode explicar um pouquinho melhor mais sobre isso, mas tem uma relação importante. Esse cuidado do corpo e da saúde mental são imprescindíveis aí para uma boa gestação, para um bom preparo. Então, só fazer um preparo físico também não garante o sucesso de um parto, a tranquilidade do parto. Então, esses fatores influenciam muito. Então, é importante sim ter esse cuidado, reconhecer nesse processo gestacional e conseguir linkar essa prática física também com esse preparo emocional para o parto. Aline, você é mamãe? Ainda não. Ainda não. Não. Quando for, já está planejando, vai ser um parto humanizado? Com certeza. Com certeza, né? Já está dentro do projeto. Sim. Não é mesmo? Não tem como fugir. E qual a opinião de vocês? O Brasil, na verdade, é um país com um grande número de cesáreas, né? Sim. E a cesárea depois da cirurgia, óbvio, tem todo um trauma, é mais difícil a recuperação, né? Sim. A cesárea, ela é uma prática que deveria ser utilizada quando não fosse possível um parto normal. Caso de urgência. Extremo. Então, as indicações são pouquíssimas. Então, indicação para cesariana porque a mãe é muito pequena, não é indicação para uma cesariana. Tem várias indicações que criou uma cultura de que deve passar por uma cesárea, mas na verdade não. Então essa cultura acabou acontecendo aí por volta dos anos 80, que teve essa explosão do índice de cesárea. E aí com isso essa prática foi aumentando cada vez mais porque criou uma cultura de que a mulher não sofre, passa rápido. E às vezes nem o médico dá opção, né, do Sim. parto normal. E às vezes essa não opção de poder escolher, de poder esperar, resulta numa cesárea desnecessária.
Então, a maioria dá certo? Dá, mas quais são os índices de criança que foram para UTI sendo que não precisavam? Porque a maioria que acaba escolhendo uma cesárea eletiva, que agenda, pode ser que aconteça um parto prematuro. Ou que passe da hora? A maioria acaba marcando antes. Porque nós temos uma fisiologia do nosso corpo onde esse processo vai acontecer de forma natural. Por isso que é bacana o nome mesmo, parto normal, né? Sim. Segue a normalidade da vida. Exato. Vem na hora certa, esperar. Esperar. E hoje, pela toda essa modernização, essa carga excessiva de trabalho, as pessoas não conseguem esperar. Então, o que falta nesses processos de parto é entender esse processo e esperar. Então, a grande amiga do parto é a paciência e saber esperar. Saber esperar que ele vai acontecer de alguma forma. Bom, a cesárea tem a cirurgia, sim, tem a anestesia. Aí a mulher em casa pensa assim, a grávida, poxa, mas vai doer muito o parto normal. Eu acredito que seja o principal aí motivo pela escolha da cesárea também, né? Sim. Ou então de causar algum risco para o bebê na hora do nascimento. Na verdade, esses riscos são mínimos. São mínimos, porque o parto natural, ele favorece o desenvolvimento motor do bebê, ele favorece o processo de amamentação e ele favorece a vinculação da mãe do bebê. Então, não existe nada que vai falar que o parto normal, ele prejudica essa mulher. Então, só traz benefícios para ela e para o bebê. Sim, porque até a passagem do bebê pela vagina, de colonizar por bactérias da mãe, já aumenta a imunidade do bebê. Então, são coisas que a natureza fez que não é à toa. Então, as pessoas sempre nasceram de parto normal, de via natural. Os animais nascem de parto natural. Então, esse é o objetivo dos bebês serem colonizado por bactérias boas, né? Que a bactéria de hospital, ela não é uma bactéria boa para o bebê. Com então, certeza. Um risco de uma cesárea é muito grande. Tem risco de infecção hospitalar, por exemplo, Sim, né? Risco de infecção, o corte, a recuperação, às vezes por agendar previamente o processo de lactação da mãe, então amamentar fica mais difícil. Então, o parto normal favorece todo esse processo e até a volta dessa pelve, a volta dessa musculatura. Então, é muito mais fácil com o parto normal. Aline, adorei o bate-papo. Daqui a pouco a Thalita, ela já está aqui, também vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto lindo que acontece aqui em Limeira, Conexão Materna. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo convite também.